sem sombra de dúvida, aqui tá me agradando mais do que a JBL Partybox Ultimate. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um lançamento para você. Dessa vez será a caixa de som JBL Partybox 720, que já indo direto ao assunto, bora abrir a caixa dela e descobrir o que vem junto com ela. Dentro da caixa dela vem essa outra caixa, vamos ver o que tem dentro. Aqui na parte de baixo parece que tem mais alguma coisa, ou não? Não, tá vazio. No caso, um manual com bastante coisa. Dá uma olhada. Depois a gente dá uma lida nele. Esse segundo manual aqui, que no caso é da garantia, em vários idiomas, inclusive português Brasil, ele aqui, ó. Depois lemos com calma. Cabo de alimentação padrão. E duas baterias que já estavam lá no compartimento dela. Depois eu te mostro com mais calma. E aí está, pessoal, caixa de som JBL Partybox 720. Que agora que já descobrimos o que vem junto da caixa dela, bora ir direto ao assunto sobre os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre funcionalidades e recursos. Bora lá? Começando pelo design, muito bonita com os LEDs ligados e muito discreta com os LEDs desligados. Que no caso, os LEDs dela, aqui a gente está no modo 1, aqui o 2, 3, 4, o 5, 6 e aqui voltamos para o modo 1. Se você aperta um toque leve, ela liga. Se você aperta e segura, ela liga e desliga os estrobos, certo? Vamos embora continuar. Aqui no painel eu senti falta de um visor, mas até que dá para operar ela bacana aqui. Não é possível avançar e retroceder pastas pelo USB dela. Poderia ser todo retroiluminado, me agradaria mais. No caso aqui, esse botão é só para os LEDs. Esse aqui ligar e desligar tanto o estorbo quanto os LEDs dela. Aqui rodando, você vai selecionar qual dos modos de LED você quer. Gostei. Aqui para estar acionando o Bluetooth dela, o AuraCast, o reforço nos graves em 2 estágios, no caso para área interna e área externa, e desligar o reforço nos graves dela. Segundo o manual, pessoal, aqui é o ícone de bateria dela, qual a quantidade de bateria que ela ainda tem. Dá uma olhada. Só que por aqui, por eu estar gravando num local aberto, eu não estou conseguindo ver aqui iluminando. Aqui até que eu estou conseguindo ver, ali ativando, desativando eu estou vendo, ali também. Aqui eu não estou conseguindo ver. Depois que eu coloquei ela para carregar, talvez apareça com mais facilidade. E aí, já aproveitando que eu estou com o manual na mão, segundo a marca, ela tem resistência IPX4 e não pode estar sendo utilizada na posição vertical. Apesar do manual ser em inglês, pessoal, tem algumas informações aqui que você consegue estar... pelo desenho você consegue estar interpretando. Igual aqui, ó, são 6 modos de iluminação. Ali mostrando que o botão de play dela é para avançar e retroceder, o de volume. Mas aqui o que me chamou a atenção não tá aqui não. O que chamou a atenção aqui está nessa parte aqui, ó. Temperatura máxima recomendável para estar usando ela, pessoal, 45 graus. Passou disso, já está sobreaquecendo, risco de estragar grande. E aí uma crítica, pessoal, no meu gosto. Esses botões aqui, ó, são para isso, ó. Let's party! Para mim são totalmente inúteis, tanto que nem no manual informa para que eles servem. No meu gosto, se tivesse colocado iluminação aqui no painel dela, tá aqui atrás, igual na Ultimate, em vez de colocar isso aqui, teria sido mais útil. Mas isso no meu gosto. Concorda comigo? Então deixa o like. Esses 4 botões rotacionais são para equalização do microfone. Grave do microfone, agudo do microfone, eco do microfone e volume do microfone. São bons recursos, mas eu conseguisse alternar tanto para o microfone quanto para o áudio da caixa em si. Vamos supor, eu quero aumentar o grave dela ou o agudo dela. Eu vim aqui e apertar algum botão para poder alternar para ser o áudio dela. Para mim seria mais interessante do que ter essas equalizações só para o microfone. O local para celular ou tablet dela eu gostei, principalmente por ter essa borrachinha aqui que trava o que tiver aqui.
Porém, dependendo do tablet que você for usar na posição vertical, ele não vai caber aqui. O material utilizado, eu gostei porque não arranha tão fácil. Essa borracha aqui também me agrada, que no caso é para ela ter a resistência IPX4. Eu ainda não desmontei ela, mas pretendo desmontar para ver como é os componentes dela por dentro e também ver como é o passo a passo de desmontar ela. Então, eu não vou criticar se ter grade de proteção é um ponto positivo ou não, porque ainda não desmontei ela. Mas até então, ter a grade de proteção é bom para proteger os alto-falantes, desde que seja fácil de desmontar para poder estar limpando. Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, eu já desmontei ela e o vídeo do passo a passo desmontando ela vai estar no final aqui desse vídeo. Caso ainda não esteja, se inscreva para não perder essas e outras novidades sobre caixas de som. E continuando, vamos ativar o flash para a gente poder ver junto aqui o alto-falante de médio e agudo dela. Diferente, hein, pessoal? Nó, bem diferente. Não dá pra ver muita coisa aqui não, mas dá pra gente ter uma noção. E eu não lembro de ter visto alto-falante dessa forma. Vamos ver os de 10 polegadas aqui. Nó, que borrachão, hein? Nu! Só aumenta minha vontade de desmontar ela pra poder ver como ela é por dentro. Vamos ver se o de baixo é igual. Nossa, a borracha é bem... Pelo menos aqui pela câmera tá parecendo ser bem grande. E aqui o logo da marca no novo modelo, que me agrada bastante. Como eu tenho a JBL PariBox Ultimate e ela vem esse jogo de LED aqui na parte de trás, eu senti falta desse jogo de LED vir aqui na parte de trás também. Eu entendo que ela tem que se diferenciar um pouco da sua irmã maior, mas eu acho que deveria ter vindo esse jogo de LEDs aqui também, ou então esse ponto de interrogação, ícone da marca, acender também, acho que seria legal. Mas enfim, no meu gosto. Aproximando mais aqui dela, esse acabamento aqui eu gosto, porque não arranha tão fácil. Aqui temos um Black Piano, que eu detesto porque arranha muito fácil, mas é muito bonito. Já aqui na parte de trás, temos o ícone PariBox e aqui JBL, ambos em Black Piano, que como eu disse, não gosto porque arranha muito fácil. Mas no geral, a alça dela tem boa ergonomia, tem uma borracha aqui para poder estar ajudando a estar transportando, gostei. Tem bastante espaço aqui para estar colocando a mão. Acredito eu que aqui deve ser local para parafuso. Esse acabamento aqui também gostei, porque não arranha tão fácil. Olha o Black Piano aí, bonito até falar chega, mas arranha só de olhar. Vamos tirar aqui para a gente poder ver os recursos dela. Essa luzinha até é bom para poder estar enxergando aqui, para poder ver caso você for conectar alguma coisa aqui, mas eu preferia que fosse todos os ícones retroiluminados, assim como na JBL PariBox Ultimate. A entrada XLR híbrida com P10 eu achei um ponto muito positivo, porque querendo ou não, tanto o P10 quanto o XLR são padrões de microfone ou instrumento, e ser dessa forma é um ponto muito positivo. Parabéns para a marca por essa inovação. Eu falo inovação porque é a primeira que eu vejo assim. Provavelmente já deve existir outras marcas que já colocaram, mas como é a primeira que eu testo, então para mim é uma inovação. A entrada USB-C eu gostei, porque ela serve tanto como carregamento para o smartphone, quanto para estar reproduzindo música. Dá uma olhada. Vamos conectar aqui e... tá aqui o meu smartphone como prova, que ela serve como power bank. Porém, talvez se ela tivesse como estar carregando também ela, eu acho que seria mais interessante também agregar essa função. Eu entendo que teria que ter uma fonte super forte para poder estar carregando ela, o que talvez iria frustrar alguns usuários, mas acho que deveria ter essa opção aqui também. Talvez, para quem já está acostumado com a entrada USB normal, vai sentir um pouco de falta aqui. Mas como essa USB-C veio para substituir e veio com mais recursos, então ela me agradou mais do que ter a entrada USB. Talvez ter uma entrada USB aqui, porque tem espaço, agregaria mais ao projeto, mas também deixaria o projeto mais caro. Então a entrada USB-C no geral me agradou mais do que uma entrada USB padrão. Ter duas entradas auxiliar P2 é um ponto positivo. Ter uma saída de áudio P2 também é um ponto positivo. Tanto esse daqui quanto esse é para estar dando ganho nas entradas aqui híbrida. E aqui é o botão de volume independente dessa segunda entrada híbrida, tanto para microfone quanto para instrumento, que aqui você pode ter, que aqui você consegue estar diferenciando uma da outra. Aqui no caso microfone, jogou para aqui, instrumento. A tampinha eu gostei, tá até pingando aqui, como ela tem resistência, vamos continuar assim mesmo a nossa análise. Aqui algumas informações dela. Tampou,
beleza. Aqui embaixo é onde está as baterias dela. No caso aqui você vai apertar até embaixo, bem embaixo mesmo. Quando eu fui tentar a primeira vez aqui eu não consegui, custei para abrir. Agora abrir até mais fácil. O segredo aqui é abaixar tudo para poder estar soltando essas 3 travas. Gostei do acabamento laranjado. Tá aqui as baterias. Vamos tirar uma aqui para você poder ver. E aí ela desligou, pessoal. Tirei uma bateria, ela já desligou. Achei que ela ia ficar ligada com uma bateria, mas talvez seja porque a outra bateria que está nela esteja descarregada. E aqui, lá dentro, como é que é? Voltemos para o lugar e... Opa! Agora fechou. Não gostei porque já está marcando os locais onde que eu tô colocando a mão nela aqui, tá vendo? É bom porque não arranha fácil, mas marca muito fácil. Já aqui embaixo, o duto de ar dela, eu gostei do acabamento. E lá pra dentro, vamos ver se eu consigo te mostrar alguma coisa mais. E aqui o local para estar conectando ela na energia. Gostei. As rodinhas são de boa qualidade, parece muito com a da Ultimate. Gostei. E aqui temos mais um acabamento para poder estar, eu uso para encostar meu pé aqui para poder estar transportando ela pela rodinha. Vamos ver se tem alguma coisa debaixo dela. Temos uma alça aqui para poder estar ajudando a transportar ela. Acredito eu que ele também seja local de parafuso. Pezinho emborrachado, gostei. Aqui o acabamento da marca, não precisava, até porque não pode estar usando ela na posição vertical, mas bacana ter tido esse capricho de estar colocando aqui na parte de baixo dela esse acabamento. No manual eu não encontrei mais informações, mas aqui na caixa tem, então a quem possa interessar. Segundo a marca, com 10 minutos de carregamento, ela toca 2 horas de música, até 15 horas de reprodução. Não informa se é com LED ligado, se é com LED desligado, se é com 50% do volume, se é com 100% do volume, que vale lembrar também, vai depender da música que você vai estar ouvindo. Se ela vai ter mais grave, mais subgrave, mais médio e agudo. No caso aqui o Bluetooth dela é o 5.4. Mas e aí? Agora que eu te apresentei os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a caixa de som JBL Partybox 720. Você concorda comigo? Sim ou não? Acha que eu peguei leve com ela ou acha que eu fui duro demais? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. Que agora que finalizamos essa parte do vídeo, bora colocar ela no último volume com tudo no máximo, para a gente poder descobrir qual posição ela irá assumir no ranking aqui do canal, das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, no estilo torre. E já aproveitar também, agora que eu tenho 3 unidades de caixas de som no estilo torre, com bateria, descobrir qual posição ela irá assumir nesse novo ranking aqui do canal, que vale lembrar, eu vou utilizar 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, para a gente poder descobrir esse resultado. E claro, já aproveitar para você também perceber um pouco da qualidade sonora dela.
Essa é a posição que a caixa de som JBL Parbox 720 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta com 2 decibelímetros. Já no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta no estilo torre com bateria, essa é a posição que a caixa de som JBL Parbox 720 passa a assumir aqui no canal. Caso você tenha interesse em ver na íntegra o teste de SPL dela, seja no reforço de graves para área interna, seja no reforço de graves para área externa, teste de grave e teste de subgrave com decibelímetro, e descobrir qual posição ela irá assumir no ranking de cada um desses testes, eu vou deixar o teste completo de SPL no final desse vídeo. Não deixe de conferir para poder conhecer essa caixa de som JBL ainda com mais detalhes. Que independente da posição que ela assumiu no ranking aqui do canal, você vendo ela tocando em área aberta no último volume com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora da caixa de som JBL Parbox 720? Gostou? Sim ou não? Que já falando de opinião, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela. Começando pelo aplicativo. É bom ela ter aplicativo, eu gosto do aplicativo dela. Ter equalização para 7 bandas diferentes é um ponto positivo. Dá para poder equalizar ela ali bem do seu gosto. Só que o que acontece? Fiz o teste com tudo no máximo, porém a equalização manual do meu próprio smartphone me agradou mais, porque ela tem 9 bandas de equalização. E aí eu gostei mais da equalização que reflete mais grave e subgrave. Justamente por ela ter 9 bandas de equalização, eu consigo vir aqui e extrair mais ainda uma qualidade sonora que vai me agradar. Como eu disse, o aplicativo dela é um aplicativo bom, dá para equalizar ela bacana por ele, porém depois que eu descobri essa opção no meu smartphone, dificilmente eu irei utilizar um aplicativo para poder estar equalizando as minhas caixas de som. Não só ela, quanto as minhas outras caixas de som, porque o aplicativo do meu smartphone deixa a caixa de som ainda mais do meu gosto. Eu consigo equalizar ela mais ainda do meu gosto, porque como eu disse, tem 9 bandas de equalização. Particularmente, eu não gostei das equalizações pré-programadas dela, mas isso no meu gosto. Porém, você vai concordar comigo que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, não é verdade? Mas aí agora que eu já falei o que eu queria falar sobre o aplicativo, sobre as equalizações, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, pensa numa caixa gostosa de ouvir. Nossa, mas ela tem um grave e um subgrave gostoso, macio, profundo, sensacional. Me agradou, mas me agradou com força. Eu consigo perceber grave e subgrave nela bem nitidamente. O médio e agudo tá presente, mas não é aquela coisa assim que tá querendo atropelar o grave e o subgrave igual eu vejo em outras caixas de som. Aqui eu consigo perceber bem nitidamente o grave e o subgrave, e isso me agrada com força. Mas ela não é uma caixa de som só para quem gosta de grave e subgrave igual eu, não. As equalizações pré-programadas, eu pude perceber, eu não vou me lembrar agora de cabeça qual delas, que foca mais em médio e agudo. Então, para quem gosta de médio e agudo, ela tem uma equalização que vai focar, além da equalização manual que você consegue dosar também para ela entregar mais médio e agudo. Então, para quem gosta de médio e agudo, ela vai agradar, e para quem gosta de grave e subgrave igual eu, você pode ter certeza que ela vai agradar, e vai agradar bastante. Ainda não cheguei a testar ela contra a minha JBL Parbox Ultimate, mas eu sei que eu vou desagradar muita gente, mas por não ter testado ainda, sem sombra de dúvida, aqui tá me agradando mais do que a JBL Parbox Ultimate. Mas vamos aguardar quando eu colocar uma do lado da outra, tocando alternadamente, para ver se a minha opinião não vai mudar. E se com esse vídeo você decidiu que a caixa de som JBL Parbox 720 será a sua próxima torre de som, aqui na descrição e nas tags do vídeo tem ela disponível para você estar adquirindo a sua. Mas se você ainda quer conhecer ela ainda com mais detalhes, aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu mostro a construção dela por dentro, te conto os pontos positivos e negativos, na minha opinião, comparativo dela com outras caixas de som e muito mais.